aí, aluno do sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje, vamos iniciar o capítulo 2 da unidade 8 do livro de Geografia de vocês. Vamos falar sobre as diversas interações dos seres humanos com a natureza, levando em consideração aspectos como biodiversidade. Vamos lá então, que nossa aula já vai começar. Os seres humanos, eles influenciam a natureza e também são influenciados por ela. Ele retira da natureza os recursos naturais que são necessários à sua sobrevivência, à sua existência. E ele faz isso através do trabalho que desenvolve nas diversas atividades econômicas, como na agricultura, por exemplo, na pecuária, no extrativismo mineral, vegetal e animal. Mas ao mesmo tempo em que ele necessita da natureza, desses recursos naturais, ele também é influenciado por ela. Por exemplo, em áreas que apresentam relevo mais suave, não tão acidentado, que possuem solos férteis, temperaturas amenas, água em abundância, no caso próximo a rios, mares, oceanos, esses locais apresentam maior concentração populacional. Por exemplo, perto do rio Ganges, na Índia, existe uma grande concentração populacional. No entanto, o desenvolvimento da tecnologia pelo ser humano, ele permitiu com que nós, seres humanos, ocupássemos áreas menos favoráveis, como áreas de montanhas, nos desertos, nas florestas, nas regiões polares. E apesar disso, desse desenvolvimento tecnológico, essas áreas apresentam uma baixa concentração populacional, uma baixa densidade demográfica. Já em áreas que apresentam melhores condições naturais, como eu falei agora há pouco, essa concentração populacional ela é muito maior, ok? Como vimos, pessoal, nós seres humanos dependemos da natureza para sobreviver. Não só nós seres humanos, é claro, mas todos os outros seres vivos, como um todo. No nosso caso, podemos interferir na dinâmica da natureza de forma positiva ou de forma negativa. Positiva é quando não compromete o abastecimento futuro dos recursos naturais. Uma forma de desenvolvimento sustentável. E negativa, quando acontece de forma predatória, quando o ser humano explora os recursos naturais de maneira tão intensa que impede com que ele se regenere. A exploração econômica das florestas pode acontecer para atender a diversas demandas dos seres humanos. No caso das florestas pluviais, como é o caso da floresta amazônica, por exemplo, ela visa a produção de madeira, ampliação da agropecuária, a derrubada muitas vezes dessa floresta tem relação com a construção de usinas hidrelétricas, por exemplo. Já nas florestas temperadas, que ocorre na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, a exploração é para atender às indústrias de papel e celulose, por exemplo, de móveis também. Entretanto, pessoal, esse desmatamento ele causa sérios problemas ambientais. Ele causa várias alterações nos habitats naturais dos seres vivos,
é um problema que compromete a sua sobrevivência. Além disso, também provoca alterações na dinâmica climática da Terra. Lembra quando nós estudamos sobre os rios voadores? Quando falamos de atmosfera? Os rios voadores da floresta amazônica, que interferem no clima de outras regiões, como a nossa aqui, a Sudeste? Pois é, isso tudo está interligado. Qualquer alteração numa floresta como a floresta amazônica, regiões distantes também sofrerão alterações. Mas não é só isso, não é só a questão da atmosfera, das dinâmicas climáticas. Esse desmatamento também provoca alterações no solo. O solo ele fica mais exposto com o desmatamento à ação de agentes externos, como a chuva, o vento. E como ele fica mais suscetível à ação desses agentes, a erosão também é maior. Então, percebam que há uma alteração na litosfera, causada por uma alteração na atmosfera, na hidrosfera. Tudo está interligado. Mas será que é possível aproveitar economicamente uma floresta, por exemplo, buscando conciliar as necessidades da população local com os aspectos naturais? Será que é possível? Vocês estão vendo aí algumas imagens mostrando que isso é possível, sim. É possível através do reflorestamento, que seria o plantio de mudas, de árvores, em áreas que foram desmatadas, conforme vocês podem observar aí. Também através da criação de reservas extrativistas, que são áreas reservadas para a exploração dos produtos da floresta para a população local, e também através da criação de sistemas agroflorestais. É sobre esses sistemas agroflorestais que nós vamos falar agora. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês que vai falar sobre os sistemas agroflorestais. Nesse sistema, o cultivo agrícola e a floresta dividem o mesmo espaço. Preste bastante atenção. Em tempos de mudanças, é necessária uma transformação no sistema de produção agrícola tradicional para um sistema produtivo sustentável. Com isso, os SAFs, sistemas agroflorestais, vêm promovendo grandes ganhos econômicos, sociais e ambientais. O Haroldo do Instituto IP está aqui para explicar melhor esse sistema. Haroldo, o que é o SAF? O SAF é os sistemas agroflorestais, né, que consiste em que você une espécies florestais juntamente com espécies agrícolas, né? Então, o SAF ele é uma composição de espécies arbóreas, né, com espécies arbustivas, espécies frutíferas e espécies rasteiras e culturas agrícolas anuais e perenes, né? Então, o sistema agroflorestal ele é um sistema que permite o quê? Que nós tenhamos um sistema produtivo que seja ecologicamente e ambientalmente equilibrado e economicamente viável. O sistema agroflorestal ele é muito dinâmico, você pode implantar ele em qualquer área da propriedade, né? Mas o que é interessante nesse sistema é que você plante ele ou implante essa área nas proximidades da casa, né? Então isso vai fazer com que haja maior intervenção da família toda dentro dessa unidade, porque ele é uma unidade bastante dinâmica, onde você produz várias culturas, né, no mesmo espaço, ao mesmo tempo, né, simultaneamente. O sistema agroflorestal, qualquer proprietário rural
Aqui a exemplo, a gente está no assentamento rural, então todas as pessoas ou todos os assentados desse assentamento têm essa possibilidade de fazer isso, grandes proprietários também, grandes fazendas. Então acho que o interessante desse sistema é o quê? Essa junção, essa união, né, que vai possibilitar uma produção que leve em consideração também aspectos ambientais e ecológicos na produção, isso tornando um sistema produtivo mais sustentável, que é o que a agricultura, principalmente para pequenos agricultores e também grandes, hoje necessita no campo, né? Uma transformação nesse processo produtivo que alie de fato produção e ganhos ambientais e ecológicos. Então, essa área, ela pode, o SAF tem essa liberdade e essa oportunidade de aproveitar o máximo dessa área, né? Então aqui a gente observa que hoje o agricultor plantou o feijão catador, né, que a gente chama de feijão catador, feijão de vara, e que posteriormente a esse plantio vai ser introduzido aqui linhas de café também. Então é uma área que ela pode ser totalmente aproveitada. Então o SAF, ele permite dessa diversidade grande de espécies, né, e uma vai ajudando a outra. Então o feijão catador, ele é uma espécie, é uma leguminosa que vai estar fixando nitrogênio também, liberando para o solo, e o café vai aproveitar isso depois, né? O SAF, ele não tem nenhuma receita de bolo, né? Então o SAF, o que é interessante do SAF é isso, é você arranjar aquilo, um espaço, né? Ocupar um espaço de uma área, né? E o arranjo você faz aquilo que você tem na sua propriedade, ou que você tem de espécies na sua região que você pode colocar dentro desse espaço, né? Então acho que o mais importante disso tudo é o quê? A interação entre espécies arbóreas, né, que tem um papel dela dentro desse espaço, as espécies agrícola, perene e as anuais, que cada uma cumpre o seu papel, a sua função aqui, e o arranjo, ele fica aí de acordo com a finalidade do que o agricultor quer fazer, né? Então eu quero fazer recuperação de solo, você vai fazer recuperação através de um sistema, as árvores vai contribuir bastante com isso, as culturas anuais, os restos culturais vão ajudar nessa melhoria, né? Mas não tem nenhuma receita de bolo. Então aqui a gente tem esse arranjo, mas ele pode ser adaptado para qualquer região com as espécies nativas ou exóticas também que pode ser introduzido no sistema, mas de acordo com a necessidade de cada agricultor. Então aqui o que a gente fez foi separar linhas de nativa das linhas de frutífera, mas isso pode ser intercalado, espécies nativa com espécies frutíferas na mesma linha. O que a gente fez nesse arranjo aqui é o quê? Para facilitar um pouco a hora do manejo da poda dessas espécies nativas, separando essas linhas então, mas é possível fazer essa intercalação dessas espécies. Os recursos minerais também são muito importantes porque eles abastecem, por exemplo, as indústrias. A extração de areia, mostrada aí nas imagens, né, que é a base da construção civil, é muito realizada em áreas litorâneas e também em margens de rios, por exemplo. Entretanto, no caso de margens de rios, essa extração ela pode afetar a vegetação local e também comprometer a sobrevivência do próprio rio. Mas não só a extração de areia pode provocar impactos ambientais, danos ao meio ambiente. A extração de outros minerais, como o minério de ferro, a bauxita, né, o ouro, também podem provocar impactos no meio ambiente. Por isso que essas mineradoras têm por obrigação criar planos para recuperar essas áreas que foram exploradas, que foram degradadas. Então, aluno, gostou dessa aula? Aprendeu um pouquinho mais também? Pois é, para poder fixar esse conteúdo, você deverá resolver o exercício da página 206, questão número 1 e 5, e a página 207, as 3 questões, 1, 2 e 3. As questões da página 207
refere-se ao texto dessa mesma página, que fala sobre os sistemas agroflorestais que nós acabamos de falar, ok? Eu espero que vocês tenham aprendido e também gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo.